Vou estar falando um pouco sobre essa figura, Otônio de Paula, o cara que fica pedindo voto pra gente no WhatsApp, no Facebook, no Inferno Book, no Raio que o Parta Book. Ô cara chato, maluco, pra pedir voto. É o maior puxa-saco do governo Bolsonaro, cara. Eu nunca vi um crente tão puxa-saco. Eu sou crente, mas, cara, que puxa-saquismo, cara. E puxa o saco no momento errado. Nem espera um momento bom para puxar o saco. Até que não tem momento bom nesse governo, né? Um lixo esse governo Bolsonaro. E você vê, quando a gente fala que é um lixo o governo Bolsonaro, o nego fala que a gente é petista. Eu sou cirista, tá? Só para início de conversa. Votei no Ciro. Não sou, não apoio o que o Cid Gomes fez lá, que levou um teco bem no meio do peito lá. Não apoio até a atitude justa dele de passar com aquela retroescavadeira, que esse cara é maluco. Mas são atitudes que se tomam às vezes sem pensar nas consequências. Mas também dar um tiro no cara, pô, tá de brincadeira, né? Mas voltando ao assunto, ô Tony, o presidente Bolsonaro simplesmente falou para a jornalista que ela precisava dar o furo. Cara, isso é um desrespeito com uma profissional, com uma mãe, que eu acho que não sei se ela é mãe, que eu não preciso da vida dela, mas é uma pessoa que está exercendo o seu trabalho, é uma pessoa que não merece essa atitude. Não merece. E agora o Bolsonaro ficou com o cara de bolacha lá, né? Do presidente da OAB lá falar sobre as mulheres. Ficou lá com o cara de tacho lá, passando mais essa vergonha. Eu espero que o senhor Tony não venha tentar me dar nenhum. Eu esqueci o nome que se fala lá do bloqueio do YouTube, né? Porque eu não estou aqui xingando, não estou aqui ofendendo, só estou expondo a minha opinião. Já que o senhor tem todo o direito também de invadir nossas redes sociais para pedir voto, eu tenho o direito também de fazer a minha colocação como cristão, sendo o senhor dizendo que é cristão e apoia um cara que apoia torturadores da ditadura. Não dá para entender isso. Eu só gostaria de saber, eu e uma parte do povo evangélico, se a sua opinião política, ela que é a sua coisa particular a respeito, mas eu queria saber se o Oséias de Paula, seu tio, tem essa mesma postura política, que o Oséias de Paulo eu considero como um homem de Deus que tem vários dísticos abençoados, com várias músicas que nos abençoa. Quanto ao Senhor, o Senhor para mim é somente o Otônio de Paula, sobrinho, ou sei lá que raio que é, do Oséias de Paula. Fora isso, para mim não é nada. Então, senhor deputado, né? Não sei nem como chegou a isso, mas o senhor é um falastrão, o senhor fala muito, fala mais do que o cotovelo, o senhor puxa muito o saco. Não é momento de puxar saco de Bolsonaro, cara. O cara falou uma besteira, o cara falou uma cagada. Ele é um MC Gui, né? Da besteira. Ele é o Rodrigo Faro, né? Que falou que finge emoção lá na moda do Gugu. Ele é agora o Bart, né, que coloca uma mãe para saber a notícia da morte da filha ao vivo e depois filma aquela bodega lá, né? Eu não sei se o Bart é responsável pela sua produção. Eu só sei que se o Marcelo Rezende deve estar quicando lá no sepulcro, porque foi o cara que ajudou esse cara a voltar para a Rede Record, né? O Bart, eu já fiz muitos elogios, eu acho ele um cara incrível, assim, com sua personalidade, né? Ele sempre tenta se manter um super-herói na programação, ele é um cara que se veste bem, né? Eu acho ele meio flor, mas assim, meio assim, meio esquisito, né? Mas ele, o cara se veste bem, um cara jovem, é um cara que é, sabe apresentar um programa, sim, tá? Ele é um pouco infantil em certas coisas, mas é um cara que ele é reto na situação. Faz muita polêmica por pouca bosta às vezes, né? Às vezes é uma porcariazinha assim e faz aquela polêmica toda. Mas ele tem uma postura bacana na TV, só que não aprendeu a ser amadurecido, não aprendeu a bater de frente. O Marcelo Rezende não aceitava isso. Eu lembro de uma vez que o Marcelo Rezende, o cara que acrescentou muito na vida do povo brasileiro a sua personalidade, né?
ele acrescentou muito, porque ele era um jornalista investigativo, ele era um cara que tem uma bagagem, e ele disse exatamente isso. Eu lembro como se fosse hoje, quando aquela menina foi para um morro aí, que foi para um lugar que ela teve relação com várias pessoas. E não foi nem isso, foi uma outra menina que tinha sofrido abuso sexual com os colegas. Botaram um treco na bebida da menina e os amigos se aproveitaram da garota. E aí algumas pessoas estavam dizendo, tá vendo? Se não tivesse lá naquele lugar não aconteceria isso. E o Marcelo Rezende foi contra, achei a atitude dele merecedora de um prêmio Nobel. Ele disse, quer dizer que a pessoa, ela, por ir num lugar, por estar onde ela quer se divertir, né? Ela tem que ser estuprada. Pô, isso daí foi foi um ensino de pai para filho, cara. Uma coisa maravilhosa quando ele fala isso ao vivo e ele peitava, entendeu? A emissora quando estava errado. Às vezes era um pouco grosso, ignorante, né? Com os jornalistas, chamava atenção ao vivo, né? Mas era um cara que, pô, realmente, se tomar um puxão de orelha daquele cara, dizia assim, obrigado, pai, pelo puxão de orelha. Porque era um cara incrível, né? Algumas pessoas criticaram aí pelo fato dele não aceitar o tratamento do câncer. Tinha poucas possibilidades dele viver, possivelmente ele iria morrer. Se sou eu, meu irmão, eu não vou morrer dentro do hospital. Eu fico dentro de casa vendo Netflix, vou morrer vendo Netflix aqui, bem tranquilo. Vou pro céu, né? Dependendo da programação que eu estiver vendo, quando eu morrer, eu vou pro céu. Mas é aquela questão, cara. O Marcelo Rezende era um cara muito bacana, muito profissional. Voltando, diferente desse cara aqui, esse é o Tony de Paula. O cara me resolve puxar saco do presidente, defender o indefensável. Defender um cara quando ele faz fala uma coisa, cara, entendeu? Contra uma jornalista. Simplesmente pelo fato dela estar falando sobre impulsos de internet, coisas que realmente aconteceu no governo dele, do governo Haddad, e se saiu os dois entre o Ciro e estava bom demais, né? Infelizmente temos que aturar esse cara por mais esses anos, né? Agora, galera, você que fiquem felizes, vocês que votaram neles, porque vai vir a reforma tributária e você vai perder o PIS também. Fiquem felizes agora, né? Porque nesse governo toda a vergonha que vocês tiverem que passar tá excelente, passe, né? Aí algumas pessoas, cara, às vezes até fico irritado, até da minha família. Você sabe o que é o socialismo? Você sabe o que é cara, e manda os bagulhos, cara, que não tem nada a ver com a situação dos dias de hoje, né? Os energúmenos desse país não conseguem entender que tem gente pobre aqui, que tem gente passando fome aqui. Esses dias eu vi a geleia de mocotó no Presunic, R$ 7,99, meu irmão. Eu ia me enforcar. R$ 7,99. Eu até botei isso na internet. Eu falei, cara, quer ver o pobre ficar triste em 3 segundos? R$ 7,99 uma geleia, um copo de vidro com um líquido lá que é água colorida aquilo, mas é bom para diabo, para quem gosta, né? É feito de mocotó de boi. O troço é bom demais, cara. Então, a gente. Eu fico imaginando, gente, tem gente pobre nesse país, cara. Tem gente passando fome. Tem gente que quando dá uma enchente perde tudo. Vive em área de risco. Morrem. Onde vocês não, o que vocês não estão entendendo nesse país que precisamos de ter situações de mudança para melhorar para as pessoas. Quando veio a reforma trabalhista, o cara que trabalhava 12 por 36 recebia o seu feriado. Já não recebe mais. Já não recebe mais. Perdemos um direito. E o que nós ganhamos? Que emprego é esse que nós ganhamos com essa reforma trabalhista? Vocês não aprendem nunca. Aí agora o cara fala assim, não, essa reforma tributária tem que ser feita porque os pobres são os que mais sofrem. Só que ele fala isso, mas a gente não vê o resultado. Isso não é debatido com especialistas. Isso não é debatido na tua frente, porque se for, os especialistas são comprados para falar o que o povo quer ouvir. Não, o povo pensa assim, caraca, vai ser bom pra gente, estão pensando na gente. Eles nunca estão pensando na gente, droga. Eles nunca estão. Que parte da fatia do bolo que você anda comendo? Deve ser aquela que cai o caco de vidro. Eles nunca estão pensando no povo. Vocês não entendem isso?
E agora o seu PIS vai por água abaixo. Pô, não dá pra entender isso, cara. Não dá pra entender isso. O Nando Moura teve uma atitude. Porra, ele viu que a coisa estava errada ali, mudou. Só que agora não tá mais batendo de frente, porque deve estar com medo, né? Deve estar com medo. Mas é um cara que, pelo menos, mudou de opinião. Aquele cara que fazia o papel de miliciano no Tropa de Elite, aquele cara, ele foi o cara mais íntegro que eu já vi na questão de opinião. Eu pensava que ele era mais um frota da vida, mas não. Quando ele viu que a especialista em Previdência estava dizendo que a reforma da Previdência do Guedes era ruim, não daria certo porque não dava certo em outros países, o que ele fez? Ele mudou a sua postura, ele mudou a sua atitude, independente do que achavam dele, do que achavam dos comentários daquelas pessoas que assistiam ele. Isso se chama personalidade forte. Isso se chama honestidade consigo mesmo. São poucas as pessoas no país que são assim. Se você pega a MBL, esse aqui em categoria aí, sei lá que porcaria de japonês é esse aí. Se tu pega esse cara, o cara não dá um adentro, só vive pulando. Ele e aquele outro escurinho que eu esqueci lá, que é caraca, um outro aí que é um escurinho empresário que teve até um problema aí com o Ciro Gomes, que o Ciro Gomes, eu esqueci o nome dele, vou pesquisar depois aqui. Esses caras, Holiday, não sei que lá Holiday, esses caras, eles só devem ser patrocinados por empresários, financiados, igual a Tabata Amaral do PDT, financiados por empresários para poder ganhar uma notoriedade no meio do povo, que é burro às vezes, né? Não vê, não percebe que está sendo usado com massa de manobra, e depois tem os seus estudos pagos. Aí quando os caras vão no debate, eles ficam falando, jogando um monte de milho que galinha não come. Aí eles vão jogando pela internet, aí as pessoas vão lá vendo, tipo assim, pô, isso aqui parece ser legal. Já é uma ideologia do coração do cara, mais uma, faz diferença nenhuma. Então ele vai ali embargando, pô, esse cara é admirável. Quando coloca esse cara de frente para um especialista, cara, o cara não consegue expressar nada, sabe por quê? Porque não tem força. Não é verdade o que ele está pregando. Muda da água para o vinho quando lhe convém. Pula de galho em galho porque estão atrás de dinheiro, de poder, de posição, de status. Sabe? Não estão atrás de ajudar ninguém, estão atrás de se ajudar. Isso é política suja. É o que sempre aconteceu no Brasil, né? E o senhor Tony de Paula, o senhor fala muito. O senhor fala muito, faz pouco. Não vejo falar. O sistema religioso evangélico que está na política hoje é o mais imundo. Eu tenho desprazer de falar isso como evangélico. É o mais imundo que existe. É o mais sujo, podre, né? Você tem aí o Bispo Macedo aí sempre apoiando o Bolsonaro, porque trazendo o voto das pessoas, você que é da igreja, a pessoa fala assim, eu não sirvo o Bispo Macedo, serve sim, porque você leva seus dízimos lá, você participa. Vocês ajudaram a colocar na presidência um cara que está tirando direito de vocês. Um cara que está pouco se lixando para vocês. Não, é meu capitão, meu capitão. Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo, né? Eu não vou falar que o Lula é um santo. Eu não sou apoiador do PT, não sou, entendeu? Eu não procurei entender muito bem a história do PT. Eu só deixei rolar, Não sou petista, né? O único candidato que eu até agora não me decepcionou foi o Ciro Gomes, porque já vem de uma bagagem, né? Aí, e as críticas contra o Ciro Gomes que são as mais absurdas, né? Ele é o coronel, ele é o sardinha da Odebrecht. Nunca foi comprovado, mas o cara, ele criou uma razão, né? Porque já não gosta do cara. E isso que é ridículo. Eu posso não gostar. Tipo assim, cara, eu posso não ir com a cara do Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro começa a fazer investimento em educação, o cara começa a fazer o certo, eu vou continuar não gostando dele, porque a personalidade dele é ridícula. Esses negócios de apoiar torturador, essas besteiras que ele fala, eu não vou concordar com isso. Mas eu vou dizer assim, pô, mas o cara tá, né, tá fazendo uma diferença. Ele é um idiota, mas é um idiota que tem
como é que eu posso dizer, utilidade. Porque por enquanto não tem utilidade nenhuma para mim. Então, não tem essa perseguição, como as pessoas falam. Mas do lado de lá para cá, não, eu quero o coronel, é o Sardinha da Odebrecht. Aí vai ver o QI do cara lá, o gabarito do cara. O cara é um cara que fez a diferença no Brasil. Entende? Ah, mas foi ministro da Lula, sabia que roubava. Gente, pelo amor de Deus, se trabalhar no governo não significa que você é ladrão também. Você costuma falar dos ladrões que tem na tua família? Das pessoas, você não fala. Os amigos seus que são bandidos, você não fala. Sabe? Por quê? Porque você acha que isso aí é obrigação da polícia pegar o cara, não a sua obrigação, né? Então é assim que funciona. O que você pode fazer é dar uma ideia e alertar. Então, cara, o Otônio de Paula pelo amor de Deus, cara, é complicado. O Wilson Witzel anda meio escondido, né? O Wilson Witzel é um outro também, pelo amor de Deus, cara. Parecia o Blanca do Street Fight descendo daquele helicóptero no dia que mataram aquele maluco. Parecia o Blanca do Street Fight, meu Deus, que vergonha. Mas anda mais calado, mas na dele é assim mesmo, assim, tá ótimo. O rato da Ravan já sumiu, né? Esse camundongo feio pra caraca. E. Tá. Eu queria ver se a família do Otônio de Paula concorda com a sua opinião política. Eu acho que para um crente ele fala muito, igual eu, né? Ele fala muito, mas fala muito errado. Ele fala muito pro lado errado. É um puxa-saco de político. Acha que tá abafando, cara. E tá, porque o povo é burro e volta nessas pragas. Meu Deus do céu. É muito difícil, cara. É muito difícil. E o senhor Crivella é um outro também, caraca, mais um crente que foi. Eu não sabia que quando o senhor falou que ia cuidar das pessoas, eu pensei que era enquanto houvesse vida, né? Sopro de vida no coração delas. Porque o senhor vai cuidar depois que já morreu, né? Porque, cara, que prefeitura horrível. Horrível, horrível, horrível. Cara, essa questão de emissora de TV unida com o prefeito, unida com o presidente da República, isso é ridículo. A emissora Rede Record é ridícula, tá? Falam muito da Globo, a Globo tem suas cagadas, a Globo apoia a ditadura, a Globo já fez muita cagada, maluco. A única coisa que eu já falei, a única coisa que eu gosto da Rede Globo é o jornal, né? Que eu gosto de me enganar, né? Passa algumas coisas boas no jornal, tem coisas que você vê que é enganação. Esses dias tinha até um cara que faz a Libra, o cara. Eu nunca vi uma pessoa em Libra ser mudo, né? O cara não fez Libra, ficou só olhando para lá e para cá. Foi no jornal dia 20 agora, da noite. E a Globo, eu só gosto do jornal e das festas de fim de ano, né? Aquelas propagandas de fim de ano. Hoje a festa é tua. Aquele é bonito, né? É uma mentira, mas o pobre tá com frango de macumba na mesa, cara, que não tem dinheiro para comprar nada no final de ano. E é só isso que eu gosto de telejornal. Big Brother eu vejo um pouco, mas não é uma coisa muito chata, né? Eu gosto mais de dar minha opinião sobre a casa ali, mas isso surgiu de agora, mas é uma coisa muito inútil. Mas a Rede Record, cara, pra você ter ideia, aqui em casa a antena nem pega o SBT nem a Record. Eu posso escolher. Se eu quiser ver a Globo, eu viro a antena para um lado. Aí eu só vejo a Globo. E se eu quiser ver Record, SBT e os demais lixos, Band, CNT, Rede Vida, esses canais que não prestam para nada, eu viro pro outro lado. Ou seja, a antena só fica no lado da Globo. Ela não é virada, né? Sabe que pobre tem antena de bambu, né? Com bambu e você vai virando lá, dia que dá trovão, até o dia que o trovão cair um relâmpago, um raio cair na antena e você morrer eletrocutado. Mas é assim, eu só fica numa direção. Às vezes que o vento bate assim, aí tira o canal e surge a Record. Mas eu não vejo, não gosto. Gosto menos ainda depois dessa exposição aí da moça que teve a notícia da sua filha morta ao vivo no programa do Cidade Alerta. Isso daí, cara, pra mim o Bart enterrou a carreira dele e o Marcelo Rezende teria que estar saindo do túmulo ali para poder dar uns cascudos desse moleque, né? Moleque prodígio aí. Então, esse menino de ouro virou lata agora. Então, galera, na questão aqui do povo evangélico, na política, eu não voto em candidato da igreja nenhum. Nenhum. São todos imundos.
todos, pelo menos os que eu tive o desprazer de ver aí, a bancada evangélica é a mais suja que tem, porque conhece a Bíblia. Mas, cara, quem trabalhou na CPAD diz que aquele povo lá é ignorante demais com os outros. Não dão bom dia, são tudo nariz em pé, né? Quem trabalhou na CPAD fala muito disso. O povo evangélico não é nada. Aí quando Deus dá uma forcinha, né, uma ajudinha pro cara se tornar alguma coisa, vira esses retardados que nós temos no Brasil. Então, é um orgulho ridículo, né? Às vezes acontece, já aconteceu situações comigo, numa situação de trabalho, de um desses evangélicos de narizinho em pé tentar falar uma graça para mim, né? Eu adoro, né, receber essas questões, porque a minha personalidade é muito forte, e um dos dois vai ter que baixar a bola, e não vai ser eu, né? Porque eu acho o seguinte, se você é chamado a atenção quando você está errado, pô, faz igual o cachorro, bota o rabinho entre as pernas, pede desculpa e sai envergonhado. Quando você é chamado a atenção sem motivo, aí, meu irmão, você escolhe, ou você se cala e não fala nada para não ser mais um idiota, ou você é um idiota e entra na situação e mostra para a pessoa que não é bem assim, não. Ultimamente eu tô mais devagar, cara, sabe por quê? O ser humano é irritante, né? Tem muita gente bacana, cara. Porra, tem gente que soma na tua vida, tem muita gente muito legal, cara, né? E tem gente que, pô, toda hora quer te tratar com grosseria, né? O ser humano é dessa forma. Mas a gente vai levando. A gente vai levando. Quando a gente fica numa situação até a gente dizer assim, é hora de pegar minhas malas e seguir viagem, né? Eu acho que incomodado que se mude a vida da minha maneira de ser assim. Estou incomodado com uma situação, não vou prejudicar ninguém, pego minhas malas e me mudo para outro lugar. É assim que devemos ser, né? É a minha maneira de ser. Então, voltando aqui ao assunto, essa questão do povo evangélico na igreja, primeiro que eles criam um monte de mito para poder agarinhar os votos, né? Recolher os votos. São de grande valor para a maçonaria, esse povo da bancada evangélica. Dentre eles tem Eduardo Cunha, se você já conhece a espécie, né? É um tipo de pessoa maligna, lá do inferno, escamoso, né? Bicho do pântano, que se diz evangélico. E eles criam, está acontecendo, eles criam polêmicas, cara. Está acontecendo lá na Câmara uma votação que agora os pastores, se não casar os gays, eles vão ter que ser presos e vão ser humilhados. E nós não vamos aceitar isso. E aquela pregação que o cara geme, pula e que não sai porcaria de pregação nenhuma, que é tudo uma falácia. Eu já sei mais ou menos o esquema deles. É fazer uma ilusão, criar uma história, né? Tem um monte de pregação aí que a gente vê na internet, que as histórias, cara, a gente olha assim, isso aí é Chapeuzinho Vermelho puro. Visconde, Sítio do Pica-Pau Amarelo. São mitos, são mentiras para poder ganhar visualizações na internet, cara. Sabe? E ganhar dinheiro, né? E ser notado. Esse povo quer ser notado. Ai, abençoado. Aí você vê que esse povo, cara, não é brincadeira não. Eles criam esses mitos e o povo fica assim. Aí fica aquela fofocaiada na igreja. Tá vendo? Ó, a gente tem que votar nele, porque senão vai acontecer isso. Aí quando essas questões chegam a mim, que às vezes chega por meio através da minha mãe, dos amigos, eu falo, cara, vocês são muito bestas. Vocês não conseguem avaliar que isso é manipulação. Isso é manipulação. Entende? Às vezes pessoas que não, quando eu vou pregar, que não estão interessadas em mudar, eu sempre falo assim, cara, não me peça explicação bíblica, não me peça para me explanar algum versículo para você. Vai atrás dos seus pastores. Eles não são homens de Deus para você? Vai atrás deles. Né? Esse dia eu falei isso até para minha mãe. Porque às vezes a pessoa não quer ouvir o que você tem para falar, mas quer aproveitar os frutos que você tem, que o Espírito Santo te deu, né?
comigo não cola. Eu sou assim, cara, se você quer se iludir, que você quer se arrebentar com esses pastores, sabe o que vai acontecer? Você vai passar anos na igreja e vai continuar sendo um idiota. Não vai aprender nada, não, sabe? Eu sei que o crescimento espiritual é muito mais valioso do que o conhecimento, mas o conhecimento não pode ser descartado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não pode ser descartado. Aí quando a gente vê esses caras na política, numa puxação de saco, o evangélico na política, o evangélico verdadeiro não daria certo na política. Por quê? Porque evangélico é assim, cara. Você tá aqui, seu pastor é o presidente Bolsonaro. Tá lá, você é seu pastor, você considera ele, você é um homem de Deus e tal. Daqui a pouco ele começa a falar umas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Imediatamente, ele vai continuar sendo seu pastor, mas imediatamente, por instinto cristão, por respeito às escrituras e ter como Jesus o maior pastor, começa a haver um atrito entre você e o presidente da república, que é o seu pastor. Vai começar a ter um atrito. E você vai se tornar um adversário dele. Não um adversário de enfiar a faca, não. Mas é de enfiar a faca, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, para confrontar aquela situação. E vocês se tornam adversários, não vou dizer inimigos, mas se tornam adversários. Por quê? Porque você sabe que em algum momento aquela pessoa foi para um lugar, né, por alguma motivação pessoal, e ela está errada. É assim que, por isso que o evangélico não dá certo na política. Porque ele, ou ele vai ser morto como que, rapidamente, ou ele vai arrumar um escarcéu naquele lugar, né? O Cabo Daciolo tá meio esquecido, né? Tá meio foragido por aí. O Cabo não ser louco como o Cabo Daciolo, que fala um monte de besteira, né? Mas tem algumas coisas muito verdadeiras no conteúdo que ele fala, mas que ele não sabe ainda separar, né? Ele vai com toda a carruagem em cima da situação e quando chega lá a carruagem já até chegou sem roda, sem nada. Ele é desmerecido por essa empolgação dele. Mas tem muita coisa verdadeira que ele fala. Então, o evangélico na política não dá certo. Não dá certo por quê? Porque a opinião, ele vai te aceitar como servo de Deus enquanto sua opinião tiver de conformidade com as escrituras. É assim que há divisões nas igrejas, por isso você vê divisões. Porque chega um momento que alguém começa a viajar na maionese e começa a pegar uma rota para Marte na pregação da palavra, enquanto o sistema acontece aqui na Terra. Então você não consegue acompanhar aquela pessoa e você se torna o crítico daquela pessoa. Não porque você quer ser diferente, não porque você quer notoriedade, mas porque você tem que mostrar para ela que ela chegou a um ponto que está cega. Ela chegou a um ponto que ela não está enxergando nitidamente, né? Não que você é melhor ou entende mais a Bíblia, mas é uma questão de amor, de respeito às escrituras, de amor ao próximo, né? E de dedicação, porque ficar discutindo com os outros é muito chato, né? É muito ruim, porque quando você tipo você pega um prego e você pega um martelo de borracha e tenta bater no prego. Pô, não vai, o prego não vai se mover dali. Então, se o prego não se move, você vai desistir de ficar batendo nele com um martelo de borracha. É assim que tem que ser. Mas tem gente que passa a vida toda batendo, quebra o martelo, quebra os dedos, quebra a cara e fica batendo no prego ainda. Então, eu já fui assim. Hoje em dia, não. É assim, cara. Ó, é isso, 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 isso. Aceitou? Não aceitei. Ah, pouquinho dos infernos, então. Não aceitou? Segue teu rumo. Eu vou ficar discutindo com uma pessoa que não aceita, né, a situação. Não aceitou? Pega o teu rumo, me deixa em paz. É assim que funciona. Evangelho não tem que ficar batendo. Mas é isso, cara. Às vezes eu vejo as discussões, chega a me dar. Às vezes eu e minha mãe discutimos muito questão de igreja, né? Como eu tenho um pouco mais de conhecimento. Aí eu critico uma coisa, daqui a pouco ela manda uma enciclopédia para me ler. Eu falo assim, você sabe que eu não vou ler isso. Eu escrevo bem no comentário. Eu não vou ler isso. Perdeu seu tempo. É muita coisa para ler, cara. Não tenho tempo para isso. Você sabe que tô cansado, tô de saco cheio, não vou ler isso. O que eu falei tá falado, né? Ou assina embaixo ou apaga. E aí começa, eu vejo os debates da internet que são enciclopédias sobre versículos bíblicos que às vezes bate lá no teto do planeta, que não tem nada a ver com a história, entra também no rolo ali,
E eu fico analisando assim, que troço cansativo, cara. Quantas horas esse cara perdeu aqui discutindo essa questão aqui? E, e a pessoa não aceita. Se não aceita, não adianta discutir. Então, o seu Tony de Paulo, olha quem que você tá juntinho aqui com o Flavinho, né? Enquanto você estiver aí, Jesus, acho que não tá contigo não, meu irmão. Fui.